Bom dia, pessoal. Me chamo Aladion. Eu sou responsável no Departamento Contábil e Fiscal aqui da Evolutize. Já atuo na área contábil há 9 anos e atualmente estou 3 anos na Evolutize. Bom dia, pessoal. Sou a Viviane. Estou na Evolutize há 9 anos. Iniciei como aprendiz de suporte, com tempo analista, atuando nas áreas fiscal, patrimônio, e atualmente sou a líder do atendimento, tá? Então, hoje a gente vai ter um webinar sobre a regra de imposto, vamos expor todas as configurações, filtros da regra, e no final da nossa apresentação, a gente vai ter 10 minutinhos para tirar as dúvidas da nossa apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Quais os processos que a regra de imposto executa? Que o sistema executa, no caso, né? Então, a gente fez brevemente aqui um fluxo básico da regra de imposto, tá? Onde os principais pontos que devem ser observados é a escrita fiscal, cadastro do imposto, que vai estar utilizando, né? Se é ICMS, IPI, PIS, COFINS e assim por diante. O cadastro da CST, que é o nosso Código de Situação Tributária. A CFOP tem que ser observada qual vai estar utilizando, a fórmula que vai calcular esses valores. Logo a mais, tem que ver o tipo de movimento que vai estar utilizando na operação e verificar se esse tipo de movimento está vinculado aos impostos, né? Que vai estar utilizando na operação. E depois está verificando todos os filtros possíveis na regra para estar assumindo nessa nota, né? E nesse sentido, a função da regra de imposto é justamente para realizar os cálculos nos itens da nota fiscal, conhecimento de transporte, enfim, os documentos que a gente vai estar escriturando tanto na entrada quanto na saída da parte da movimentação fiscal. E essa regra, ela é automaticamente selecionada, né, como a Viviane comentou, com base nos filtros especificados e as informações que também a gente está operacionando naquele documento. Então, as informações do documento precisam estar compatíveis com o que a gente tem parametrizado nessa regra. No caso da gente tiver mais de uma regra com os mesmos filtros, é necessário estar selecionando o maior número de filtros idêntico ao que a gente está operacionando, justamente para ela poder ser subscrita. Então, nesse sentido, a regra que tiver mais filtros, ela vai estar se sobrepondo sobre a que tiver menos, né? No caso de operações com os mesmos impostos, por exemplo. Vamos ver como funciona isso na prática? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês lá no nosso sistema. Aonde que fica no sistema o cadastro da regra de imposto? Então, é no gestão administrativa, fiscal, cadastros, regra de imposto. Quando a gente abre lá, nós temos aqui uns filtros básicos para estar localizando a sua regra. Então, nós temos aqui o campo de imposto, onde você tem todos os impostos que você utiliza no sistema. Então, você pode estar filtrando por ICMS, ST, IPI, PIS, COFINS. Temos um campo onde você coloca o código dessa regra. Então, se você souber o código da regra que está cadastrada no sistema, você pode colocar ali. A descrição da regra, então, você pode colocar um percentual aqui, descrever uma palavra-chave da tua regra, clicar em pesquisar, procurar, e ele vai estar localizando. Também tem um filtro de filial, onde você pode estar localizando por filial a sua regra, por operação, então, procurar por entrada, saída, também listar de regras vigentes somente e por uma data de vigência específica. No nosso exemplo aqui, a gente vai usar o ICMS com esse código de regra 1983, onde nós temos os botõezinhos de inserir, procurar, a gente pode imprimir, né, extrair do sistema por Excel, por PDF,
Tem um botão de comparativo de regras, né? Então, quando as regras têm os mesmos filtros, você pode estar comparando elas para ver o que a gente pode estar utilizando. E nós temos um botão que é onde cadastra os códigos de benefício fiscal, onde agora alguns estados, né, perante a lei estadual, precisam estar cadastrando, levando esse código de benefício lá dentro da nota fiscal. Então, você pode cadastrar esse código, né, que nós temos exemplos aqui do Paraná e Santa Catarina, e é onde esse código aqui, você vai incluir, vincular lá na nossa regra, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, vamos acessar essa regra aqui. A gente vai mostrar, dentro do cadastro dessa regra de imposto, os principais campos que é utilizado para estar usando nas suas operações. Então, nós temos aqui, que é o nosso ICMS, que a gente vai pegar por exemplo, o código da regra, a descrição da regra. Aqui temos um campo de clonar regra. Então, aqui, se você acabou clonando uma regra, vou usar um ICMS, vou pegar os mesmos dados dela, né? Então, se é sim ou não, vai estar dizendo aqui de qual imposto que foi clonado. A data da vigência dessa regra. E aqui abaixo nós temos os campos de tributação. Tem o percentual da base de cálculo, onde na maioria das vezes a gente coloca 100%. Ou seja, teu produto lá na nota é R$1.000, então você vai utilizar esse cálculo, os R$1.000, então é 100% daquele valor. Do ladinho aqui, a gente tem o percentual da base de cálculo, onde você pode estar informando, eu tenho uma redução de 30% na minha base. Então, eu coloco aqui nesse campo de percentual da base de cálculo 100% e coloco os 30% aqui. Percentual de alíquota, onde eu coloco o valor cheio da nossa alíquota que vai tributar. Então, nesse exemplo, a gente colocou 17%, e aqui do lado, se acontecer de ter o percentual de redução dessa alíquota. Lembrando que, tanto a redução da base como a redução de alíquota, nós temos umas tags voltadas para ela, para estar informando na fórmula de imposto. Temos o percentual de retenção também, onde está mais voltado para impostos retidos. Temos também o percentual de MVA, margem de valor agregado, que é utilizado para impostos de substituição tributária. Então, se eu tiver lá 20% de MVA, vou estar informando aqui. E também tem uma tag mais específica para ela. Percentual de diferimento, né? Então, a gente tem um exemplo que, na maioria das vezes, a gente é 33,33, então posso estar informando aqui, ou qualquer outro percentual que seja, e quando informado aqui, ele não tem uma tag própria para ele, e sim, quando informou aqui, o sistema automaticamente já entende que tem esse percentual de diferimento e calcula em cima disso. Nós temos os 3 campos de CFOP, então, dentro do estado, fora do estado, importação e exportação, no caso de saída. Então, a gente pode estar informando aqui. CST, Código de Situação Tributária. Então, aqui a gente vai vincular qual CST essa operação vai tributar. Então, aonde que eu cadastro isso no sistema? Então, a gente vai no Gestão Administrativa, Fiscal, Cadastros, e vamos no Código da Situação Tributária. Tem um botãozinho de incluir, né? Se quiser cadastrar uma nova, tem um filtro por qual imposto que eu quero estar verificando, e vai estar todas elas aqui cadastradas nos sistemas, no qual você vincula na regra. Origem da mercadoria pelo produto. Tem um sim ou um não. Esse campo aqui é utilizado para definir o primeiro dígito da CST, no caso do ICMS, né? Então, o ICMS tem 3 dígitos, o primeiro dígito a gente pode estar definindo pelo cadastro do produto. Então, lá no nosso cadastro do produto, no Gestão Suprimentos, Cadastros Gerais, Produto, então a gente pode pegar um produto qualquer, a gente dá um modificar nele, uma lupinha, vai no campo de informação fiscal e vai ter o campo de origem, onde vai ter se ele é nacional, estrangeiro e assim por diante, né? Então, esse primeiro dígito, quando a gente informa na regra de imposto, sim, aqui na CST a gente tem que colocar os 2
dígitos. Então, no caso, se for tributado integralmente, somente o 00. Aí a gente cadastra, no cadastro de CST, somente os 2 dígitos. E lá na origem da mercadoria, eu ativo como sim, o produto que eu estou utilizando vai pegar e alimentar esse primeiro dígito daí. Campo da fórmula, eu vou estar informando qual a fórmula que eu vou utilizar nesse meu cálculo, aonde fica esse cadastro de fórmula. Fica lá no gestão administrativa, fiscal, cadastros, cadastro de fórmula. Então, vai ter todas as fórmulas cadastradas lá no sistema, né? Então, você vai utilizar, eu quero utilizar o 4, vou estar colocando o número 4 aqui na regra, vou utilizar o 5 e assim por diante. Creditar e debitar imposto, sim e não. Aqui eu vou definir se meu imposto de exemplo, no caso ICMS, ele vai tributar na minha operação, tá? Natureza de base de cálculo do crédito, que é mais utilizado para PIS e COFINS. Então, aqui vai estar disponível todas as naturezas de base de cálculo do crédito, conforme a planilha da Receita Federal, tá? Então, lá na Receita Federal vai ter todas as naturezas de base de cálculo do crédito, na qual o usuário tem que verificar se a minha operação de PIS e COFINS, se eu estiver utilizando uma natureza, uma CST, desculpa, com direito a crédito, estou utilizando a CST 50, ela dá permissão a crédito. Então, automaticamente, o sistema vai pedir uma natureza de base de cálculo do crédito para estar informando. Então, dependendo da tua CFOP que você está utilizando na sua operação, você vai naquela planilha da Receita Federal, vai estar verificando qual CFOP e qual natureza de base de cálculo deve ser alimentado. Aí você vem aqui e configura. Código de benefício fiscal. Aqui a gente vai vincular essa operação, né? O Estado precisa ter esse benefício, a gente vai vir aqui nessa lupinha e vai vincular qual benefício fiscal vai ter aquela operação, qual que é o código, né? Perante ao seu Estado onde você se situa. Textos legais. Aqui, se você precisar na sua operação que sai um texto legal na sua nota, você vem aqui e vincula. Aonde estão esses textos legais? Também vai ser no gestão administrativa, fiscal, cadastros. Deixa eu achar aqui, textos legal. Então, aqui vai ter todos os códigos também, ó. Texto legal, onde você vincula qual texto desse aqui você quer que saia na sua operação. Então, vem aqui nesse botãozinho e vinculo o texto, que automaticamente naquele imposto, se é meu ICMS, vinculei o texto, lá na tua nota fiscal vai estar saindo esse texto. Certo. Em relação ao que a Viviane passou para a gente até agora, toda essa parametrização em relação ao cálculo e também ao código de CFOP, CST, para ela também ter incidência em cima da operação que a gente está fazendo, a gente precisa muito observar os filtros da regra, tá? Então, nesse sentido, os filtros seriam justamente para estabelecer o que vai predominar ou não em cima da minha operação, justamente para poder estar fazendo o vínculo, né, do que ela colocou com a operação que a gente está fazendo. Nesse sentido, cada tipo de operação que eu posso optar na minha escrituração, eu tenho as opções justamente para realizar essa filtragem, que seria o desconsiderar. Então, tudo que eu vincular nesse filtro, ele vai estar desconsiderando. O igual a, então, tudo que estiver igual ao que eu tenho selecionado neste filtro vai estar assumindo na escrituração, e o diferente de tudo que eu tenho selecionado aqui. Quando eu tenho só uma opção, eu acabo fazendo a seleção aqui, já na própria lateral. Agora, se eu tenho, por exemplo, mais produtos que eu preciso estar operacionando nessa regra de imposto, porque esse ICMS aqui, ele precisa ser para compra de mercadoria para revenda e também para matéria-prima. Então, eu não faço a seleção diretamente aqui, eu preciso buscar o campo do produto e justamente observar para o produto, que é o cadastro dele, né? E fazer a seleção do meu produto e a inclusão dos grupos dentro do filtro selecionado.
né? Então, vamos já voltar aqui. Feita essa seleção em cima do que eu quero ou não filtrar a minha operação, eu posso ir direto para minha escrituração. Nesse sentido, a gente vai pegar o exemplo de uma nota fiscal de entrada, né, para analisar como é que está ficando a movimentação dela. Vamos só pegar na tela. Suprimentos, recebimento, movimentação, nota fiscal de entrada. Feito isso, a gente pode tanto digitar uma nova, né? Então, o que eu tenho já pré-estabelecido, como a Viviane comentou no nosso fluxo, né? Tipo de movimento e tal, ele já vai fazer o carregamento. Como eu desejo visualizar a minha escrituração fiscal, eu já vou me dirigir diretamente para a aba da prancheta. Nisso, eu vou ter a minha capa da minha nota, né? Com predisposição do que eu já tenho operacionado, que no nosso caso aqui vai ser o tipo de movimento 900, a compra de matéria-prima. Então, no caso do tipo de movimento, o que eu preciso estar observando em relação à regra de imposto? O tipo de movimento aqui, ele vai estar estabelecido tanto dependendo da modalidade da empresa, pode estar dentro do próprio fiscal, ou mesmo a ordenação do menu que a pessoa deseja estar operacionando. O cadastro dele, então, nesse sentido, a gente acaba operacionando as movimentações normais em relação à própria escrituração contábil, movimentação no estoque financeiro, mas o principal vai estar aqui por fora, na aba de impostos. Então, aqui na aba de imposto, além de ter criado o meu imposto, feita a minha regra, eu preciso estar vinculando ele no tipo de movimento. Então, tudo que eu desejo operacionar nessa nota, eu preciso estar vinculando aqui junto, e também observar, principalmente no caso de uma nota fiscal de entrada, se eu estou fazendo a seleção justamente da regra de imposto como processo para fazer a inserção das informações tributárias, porque nesse sentido a gente tem ainda a opção por XML também. Então, feito isso, eu parto de novo para a minha escrituração da minha nota. Venho lá e automaticamente já vai carregar no meu item o que eu tenho vinculado ou não dentro da minha operação. No ordenamento aqui da estrutura, primeiro vai vir o código do imposto, vai vir a regra, a fórmula e os processos que a Viviane acabou de mostrar para a gente dentro da nossa própria regra, que seria o quê? A CST, a CFOP, base de cálculo e a alíquota para fins de cálculo. Nesse sentido aqui, no nosso ICMS, vai ser a regra 1983, que a gente está operacionando aqui, que inclusive é aquela que a Viviane acabou de mostrar para a gente. Ah, ela, John, mas eu precisava que, até poderia ser essa regra de imposto, mas a alíquota dela não está correta. Então, como eu posso proceder para fazer a alteração? Eu me dirijo direto ao campo, faço a alteração dela, salvo e confirmo o processo de alteração, volto para a nota fiscal, então ela tem que estar com status em digitação, então ela não pode estar concluída, né? Ela precisa estar com o processamento feito. Venho aqui, faço o recálculo e automaticamente já altero a alíquota do meu imposto e o valor calculado. Mesma situação em relação à CFOP ou mesmo à CST. Sempre preciso me dirigir à regra, faço a alteração, retorno do documento, recalculo a parte dos impostos e consigo proceder com a alteração. Uma dúvida muito latente que eu tenho em relação às próprias movimentações que a gente tem no atendimento, John, o valor do meu imposto aqui ele não está ficando correto. Eu já coloquei a alíquota certa, está com a CFOP correta, CST. Quando a gente fala na composição da base, ela não vai estar aqui dentro da nossa regra. Como a Viviane colocou, ela vai estar na fórmula. Então, nesse sentido, eu preciso justamente buscar a minha fórmula que eu estou utilizando na minha regra,
busco ela e vejo como está ficando a composição da memória de cálculo. Então, eu preciso analisar qual que é o código da fórmula que eu estou usando na minha regra, venho, analiso, e aqui eu consigo fazer a edição, né? Seja do valor do produto, base de cálculo, valor de imposto, né? Então, eu consigo tanto arrastar aqui para visualizar o que já está sendo participando do cálculo, e nesse sentido, aqui eu já tenho as tags, que é o que a Viviane comentou. O que eu quero que é para participar da minha operação. Lembrando que não adianta eu só fazer a inserção da tag na fórmula, colocar a fórmula na regra. Se aquele valor ou aquela tag que a gente tem, ou seja, o campo, não está sendo operacionado na nota. Por exemplo, eu preciso fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Primeiro, ver se o ICMS está calculado, está o imposto destacado, fazer a inserção na forma e o recálculo, né? Mesma coisa na questão do IPI. Sempre se eu tenho alguma situação que precisa estar compondo no valor do meu imposto, primeiro de tudo, visualizar o que eu tenho já operacionado na nota. Não tenho operacionado, então preciso vincular, seja um próprio imposto para realizar a escrituração, ou mesmo algum imposto auxiliar, como no caso existem situações de materiais que são importados, né? Qualquer taxa alfandegária que precisa estar participando no caso do cálculo, ele precisa estar sendo destacado junto na operação para assim o sistema reconhecer que ele precisa estar fazendo o cálculo na minha fórmula e, consequentemente, agregar no valor do imposto. Outra situação que eu também sempre observo é em relação John, eu fiz o cálculo aqui do imposto, ele está ali destacado, só que eu precisava que ele não somasse no valor financeiro ou mesmo que ele seja subtraído no caso de uma retenção. Então, isso eu não vou conseguir mexer na minha regra de imposto e também não vou conseguir mexer na minha fórmula. Eu vou ter que ir diretamente no cadastro do imposto e buscar a edição do imposto que eu estou operacionando. Então, a gente não pode confundir. A fórmula, a gente faz a composição do que é para entrar no cálculo. A regra, a gente vai estar vendo o que a gente vai estar operacionando em relação à alíquota, CFOP e os processos para fazer o vínculo da escrituração com o documento. E daí, na questão da composição ou não, por exemplo, de custo, ou mesmo na questão financeira, a gente tem que buscar diretamente o cadastro do imposto para poder estar fazendo essas edições. Feito o procedimento aqui, novamente eu volto para o meu documento, faço o recálculo do imposto e procedo com a conclusão do meu documento para daí assim ter o carregamento da informação para dentro do meu SPED, para a minha apuração, né? E também, consequentemente, gerar a guia ou mesmo o crédito para o mês seguinte dentro da minha apuração, certo? Em relação a isso, ainda também, a gente tem uma situação dentro da própria CFOP. O que acontece dentro da CFOP? Eu posso vincular ela dentro do meu tipo de movimento, onde a gente tem o campo próprio para estar informando. A gente tem a minha situação, onde é que eu consigo sobrepor ela pela regra, então cada regra, se eu quiser colocar uma CFOP diferenciada em relação ao que eu tenho da movimentação, eu consigo fazer essa alteração também e acabo colocando aqui dentro da minha regra para haver essa subscrição. Só que em cima das operações fiscais no sistema, a gente tem a questão da predominância do imposto em relação ao movimento que a gente está executando. Então, no caso de uma nota fiscal eletrônica, o imposto predominante sempre vai ser o ICMS, que vai ser sobre a circulação. Então, se eu colocar a minha CFOP correta já dentro do ICMS e proceder com recálculo, ele já vai, consequentemente, assumir para os demais itens que a gente vai estar operacionando. Se eu estou falando de uma nota fiscal eletrônica da parte de serviço, o imposto predominante justamente vai ser o ISS. Vai seguir na mesma linha do meu ICMS e consigo fazer, no caso, a troca da CFOP e
posteriormente já subscrever os demais itens na nota. Pensando ainda na questão de debita-credita, que a Viviane já destacou, CST, CFOP, o sistema atualmente ele é integrado, certo? Então, no momento que você vai fazer um lançamento de uma nota, ele vai gerar a movimentação dos impostos, a movimentação financeira, então contas a pagar, contas a receber, né, em relação ao que eu tenho a esse documento. Concluir o documento, ele consequentemente já alimentou os demais módulos. E nisso, o meu financeiro já procedeu com o pagamento, assim, né, em relação à movimentação que eu estou fazendo nesse documento. E aí eu me dei conta que eu acabei escriturando essa nota fiscal com a CST errada. Ou eu coloquei a CST correta, mas eu não marquei a debita-credita para poder levar para uma apuração. Nesse sentido, como que eu poderia proceder? A gente pode retroagir todo o procedimento em relação ao que a gente fez até o momento. Então, gerou uma duplicata, eu teria que estornar, abrir a minha apuração, deixar o documento editável. Mas para facilitar nesse sentido, justamente para eu não ter que retroagir com todo esse processo, dentro da gestão administrativa fiscal, na aba de movimentação, a gente vai ter justamente a manutenção fiscal em nota, aonde eu vou conseguir estar alterando algumas informações em relação à nossa nota fiscal. Então, eu venho aqui, busco ela, ou mesmo pelo número do documento, se ela é uma entrada ou se ela é uma saída, faço a edição desse documento e ali eu consigo justamente buscar para alterar, né? A CST, a CFOP e o debita acredita. Lembrando que, se eu acabei marcando ou desmarcando alguma situação e esse valor deve ou não compor uma apuração, um SPED fiscal, no caso CMS-IPI, um SPED de contribuição em relação ao PIS e COFINS, eu preciso pensar que a marcação dele aqui não vai automaticamente levar para apuração sem eu ter aberto e fechado o período, se eu tenho que reprocessar alguma informação. Ele altera no documento, né? Então eu consigo fazer a edição sem eu ter que retornar o financeiro, em contas a pagar, ou receber, que já está conciliado. Né? Nesse sentido, a Viviane ainda tem uma observação em relação às notas fiscais de saída. Então, tá. Essa tela da manutenção da nota fiscal, a gente tem que enfatizar que, para a entrada, então, a gente consegue estar alterando a CST, CFUP e o Credita Debita, tá? Para todos os impostos dos itens. Para a saída, os impostos que gravam no XML, como ICMS, IPI, ST, eles não vão estar habilitados, mas os demais, PIS, COFINS, vão estar. Então, para estar alterando isso, então, para a entrada é tranquilo, tá? Mas para a saída, a gente tem que ficar sempre verificando essa particularidade. Nesse sentido, né, Vivi, então, a questão justamente das notas de saída é justamente porque daí tem a situação com o Cefaz, elas são autorizadas lá também, para poder fazer a correção, a gente teria que, então, estar procedendo com uma carta de correção, assim, né, para estar fazendo essa movimentação. A gente vai estar abrindo agora, pessoal, para quem quiser fazer uma perguntinha, pode se direcionar ali ao chat, e a Thalita vai estar passando ali que a gente vai estar tentando já sanar elas e esclarecer o que você estiver dúvida do que a gente compartilhou agora até o momento.
Recebemos aqui uma pergunta do Wagner. Então, vamos ler a tua pergunta, Wagner. Às vezes faço a regra e no simulador pega outra regra. Imagino que pelos pesos que foram dados aos campos, pergunto, tem como descobrir qual peso tenho que aumentar para poder pegar uma regra nova? Ou até descobrir qual valor peso que tem que ser? Wagner, entendi a tua pergunta. Quando você faz esse teste lá no teu simulador, que a gente até não expôs aqui, mas o simulador também é uma ferramenta bacana para estar verificando se você está utilizando os filtros corretos na sua regra, para sua operação, você pode estar utilizando sim. Então, o que você vai ter que verificar? O que o sistema faz, né? Que a gente colocou já no início. Provavelmente deve estar pegando uma regra de código menor. Você deve ter criado um exemplo, né? Você deve ter criado uma regra 100, vamos dizer, de código 100, e você provavelmente deve estar pegando uma regra de código menor de código 100, uma 20, uma 30. Você tem que estar verificando os filtros dessa regra de código menor e verificando com a nova regra, porque alguma coisa está impactando, que das configurações em si são as mesmas, e o sistema, quando vai lá no cálculo, ele vai captar a primeira regra que ele achar que vai atender a tua operação na nota. Então, tu vai ter que verificar todos os filtros que você vai estar utilizando nessa regra de código menor, e verificar o que você pode aumentar no teu código da nova regra, um filtro a mais, né? Ou um produto, ou uma pessoa, ou até mesmo um peso também. Então, se você não estiver utilizando produto, vamos supor, ou o código do produto, ou por grupo. Aí você pode colocar um pezinho 100, um pezinho 10, só para dar uma ênfase no sistema. Beleza? Oi, pessoal, a gente tem mais uma pergunta ali da Glaze. A questão para puxar o imposto corretamente também teria que vincular o Estado, certo? Glaze, a questão do Estado, ela é uma das opções dentro do filtro. A gente teria que avaliar o imposto que você está escriturando, tá? Daí, nesse sentido, tem justamente filtros que daí são mais indicados estar utilizando ou não. Né? É a mesma coisa quando eu comentei no webinar de regra de contabilização. Eu preciso estar pensando, o que eu quero escriturar na minha nota? PIS e COFINS. E nesse PIS e COFINS, qual é o método que eu vou utilizar para fazer o reconhecimento? Esse PIS e COFINS, ele é só calculado na compra de matéria-prima. Daí eu vinculo o item, e assim por diante. A gente teria que avaliar mais a questão do imposto com o que a gente poderia estar indicando, né? Mas o Estado, sim, ele é um dos filtros que a gente pode estar utilizando na nossa regra, tá? Temos mais uma pergunta do André Mello. Tem uma dúvida, um exemplo. Tem uma regra de imposto com CFOP informada. Nesse caso, deixo ela informada ou não preciso? Exemplo, 501, 502. André, pelo que eu entendi, vou detalhar as duas situações que eu entendi da tua pergunta. Tu tem uma operação, e se você tem dois produtos na nota. O primeiro produto é 501 e no segundo produto é 502. Como é que você vai diferenciar isso na tua nota fiscal? Pela regra, se for uma nota fiscal eletrônica, né? A predominância é o ICMS. Então, você vai estar diferenciando isso com duas regras de ICMS.
primeiro produto. Daí teria que estar um filtro, né, com mais ênfase no produto, o grupo, né? Ou por pessoa, não, por pessoa não daria, seria por grupo mesmo de produto. Vai colocar ICMS da regra X, primeiro produto, 501. Vai colocar os filtros para estar assumindo nesse primeiro produto. Aí os demais impostos desse primeiro item, se tiver IPI, PIS, COFINS, você não informa a CFOP, que automaticamente a CFOP que você informou no imposto predominante, no caso ICMS, ele vai assumir nos demais impostos. A mesma ideia é a questão do serviço. Se acaso tiver um serviço que também tem que diferenciar uma CFOP ou outra, é a mesma ideia. E no segundo item, você também, uma nova regra de ICMS, colocando os filtros necessários para estar assumindo nesse segundo item, com a CFOP, no caso, 502. Agora, a outra situação que também daria para estar resolvendo. Você quer ignorar a CFOP que você tem na CFOP, na regra de imposto, desculpa. Você tem as regras já criadas, tá com a CFOP X ali que você colocou, e eu quero que assuma do tipo de movimento. Lá no tipo de movimento, quando você acessa lá nas configurações iniciais, tem um campo de subscrever CFOP da regra. Você vai marcar lá, e a CFOP que tiver no tipo de movimento, a tua operação vai assumir tudo do tipo de movimento. Ignora das regras daí. Não sei se foi essa a tua dúvida, né? Qualquer coisa, chama a gente para a gente entender bem certinho a tua operação para passar um procedimento mais adequado. Então, pessoal, a gente não recebeu mais nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Então, a gente gostaria de agradecer quem participou aí do nosso webinar de regra de imposto. Espero que tenha ajudado bastante você, tá? A gente também deixa aberto qualquer dúvida, vocês podem estar conversando com o nosso atendimento, tá? Que a gente vai solucionar todas as perguntas de vocês, questionamentos que tenha no decorrer dessas execuções, né? Então, a gente agradece a participação. É isso aí, pessoal. Então, lembrando também que todos os nossos webinários, eles estão gravados lá no nosso canal do YouTube. Se alguém precisar, quiser localizar, pode estar acionando a gente também, né? Então, todo webinar, ele é gravado, a pessoa consegue poder assistir em outro momento, né? Vai estar sendo disponibilizado, então, esse é o que a gente acabou de fazer lá também. Em relação também às operações, a gente se coloca à disposição para estar ajudando também na parte do atendimento, ou mesmo na questão até de troca tributária, né? Algum estudo tributário, pode estar acionando a Thalita, a gente tem a área de consultoria, né? Para a gente poder também estar auxiliando para vocês no sentido de estar resolvendo as situações em relação à escrituração, né? O mesmo SPED, qualquer situação voltada desde a área fiscal, contábil, né? Muito obrigado a todos e é isso aí. Até a próxima. Até a próxima, então.